Fala, rapaziada, MMA Benevolente, pô. Eu vou trazer aqui, né, o vídeo do card do Dorin, né, Fight Night, desse sábado. Não tô muito cativado também, é um cardzinho também bem mais ou menos. Mas é aquele negócio, a gente nunca espera coisa gigantesca no Fight Night. Mas tem o nosso Dorin aí na luta principal, né, que a gente quer assistir, a gente quer torcer por ele, né. Possivelmente luta de aposentadoria do Dorin. Eu vou falar um pouquinho desse card. Não é um card muito bom, então não vou me prolongar tanto, mas vamos falar um pouquinho dele. Vamos lá. Pô, não quero nem falar das lutas que não agregam nada aqui. Pô, as três primeiras lutas aqui, se tiver alguma coisa pra fazer aí, pô, fica tranquilo aí, não precisa entrar pra assistir. Aqui continua a mesma linhagem. É o card preliminar, nada de bom. Aqui, tá bom, vamos lá, vamos falar só do card principal aqui. O vídeo aí no improviso aí, igual o Moicano. Sem edição, deixa o like. Card preliminar horrível aqui. Eu nem tinha visto, tô batendo o olho aqui agora. Péssimo card preliminar, não tem nada de bom aqui. Lógico que se tratando de UFC de high level, muito provavelmente vai ter uma luta aqui que vai ter um nocaute, uma finalização, vai ser uma boa luta. Mas assim, pelos nomes e pelos casamentos, nada de bom aqui. A primeira luta do card principal é uma das lutas que eu mais quero assistir. Na verdade, eu acredito que seja a luta que eu mais quero assistir. Porque o Ticotô é um cara aqui que treina aqui em Niterói. É um cara que treina com amigos meus. Tem dois amigos que treinam diretamente com o Ticotô. Porra, é um cara brabo aí que já vai chegar. Porra, ele é um daqueles caras que já chegam prontos aí. Tipo, que foi Rufio, que foi Jean. É um cara que em não muito tempo a gente vai ver o cara no topo aí. É o começo dele, mas um cara que já vem preparado. E é um cara que eu tô torcendo muito aí, porque ele tem uma história de vida muito bacana. Como eu falei, é um cara aqui do meu reduto. Trazer essa vitória aqui pra academia dele aqui pra Niterói. Assim como o Durin, né, de Niterói também. O Ticotô não é de Niterói, né, ele só mora aqui e treina aqui. Mas é um cara que vai representar aqui. Enfim, cara, não tem muito o que dizer. Assistam a luta. Ele vai obliterar o adversário dele. É um cara que pra gente ficar de olho que não vai demorar. Não vai demorar. Acredito que ainda esse ano aí ele possa fazer pelo menos mais duas lutas aí. Mais uma, muito provavelmente ele vai fazer, se não tiver nenhum tipo de lesão. Eu acredito que ele consiga fazer até duas lutas esse ano. E, e vai trazer aí o, a vitória aí pra Niterói. Acredito que na, se ele fizer, né, essa luta mais uma e fizer uma terceira luta esse ano, eu acredito que já tenda a ser um ranqueado, tá? Existe um sério risco do Chicotô terminar o ano de 2026 já ranqueado, estreando no dia 18 do 4 de 2026. Então, olho nele. Vamos lá. Próxima luta, Thiago Moisés. Eu nem vi a odd dele, é azarão, né? Imaginei. É, Cara, o Thiago Moisés é um cara, pô, que eu gosto bastante dele também. É um bom lutador, já tá em decadência na carreira, né? Um cara que vem de vitórias e derrotas aí. O adversário dele é um cara bem mais novo, né? O cara tem 25 anos aí. O, tem até Young no nome, né? Bem novo, né? Mas o Thiago Moisés também não é um cara muito velho, apesar de estar em decadência. Não é um cara muito velho, tem só 31 anos. Cara que tem bagagem. Vou torcer pra ele essa luta, cara, mas não sei se ele vai vencer. Acredito que o adversário dele, ele é favorito, né? É, e acredito que vai se concretizar o favoritismo.
o Gabriel Young. Só que vou estar torcendo pro Moisés, obviamente. Karine Silva e a Jasmine. Jasmine é uma lutadora muito boa. Pô, já finalizou a. Quem que ela finalizou, cara? Caralho, esqueci agora. Eu tô com a luta na cabeça, mas não tô vendo o adversário. Foi aqui, foi a Jéssica. Finalizou a Jéssica, ganhou da Mayara Bueno. Perdeu pra Fiorou, mas que é altíssimo nível, né? Foi a Cachoeira. A finalização que eu tô com ela na cabeça. Finalizou a Cachoeira. Perdeu pra Natália, perdeu pra Três. Enfim, só perdeu pra lutadores de altíssimo nível, né? Ela é uma lutadora muito boa. Karine Silva também é muito boa. Porém, eu acho que a Jasmine tá num pezinho acima. Também vou estar torcendo pra Karine. Mas acredito que a Jasmine vai vencer. Acredito que em comparativo, o Moisés tenha mais condição de ganhar a luta contra o Gego do que a Karine contra a Jasmine. Mas, independente disso, luta é luta e vou estar torcendo pros dois. Acredito na vitória dos dois. Jay Herbert aqui, né? É um cara que deu knockdown no Topuria, mas é um cara muito louco. Vai lutar contra o May Bonalo aí. É um cara que nem tem cara de lutador, mas é um cara muito bom também. É, bom, Jay Herbert é um cara que tem mão pesada, mas o Nalo acredito que vai vencer essa luta. É um cara que vem embalado aí, se não me engano, de algumas vitórias aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Bellator aí O cara vem de quatro vitórias seguidas aí, 5 vitórias seguidas. É um cara que vem de ótima fase. Jay Herbert, se eu não me engano, não vem de tão boa fase quanto ele. Não. Aí. Jay Herbert vem de 3 derrotas nas últimas 6 lutas. 3 derrotas e um empate. Perdeu pro Chris Padilha, perdeu pro Farisian, perdeu pro Topuria, perdeu pro Moicano. Ele também perdeu pra lutadores muito bons. O Chris Padilha nem tanto quanto os outros aqui que ele perdeu. Empatou com o David Klein. Mas assim, é um ótimo lutador, não dá pra desprezar ele. Só que ele vem de pior fase do que o adversário dele. Então eu acredito que o Nalo vai vencer. Caia Phillips contra Charles Jourdain. Charles Jourdain tá muito bem nessa nova categoria, né? Ele desceu pra Galo. Tá muito bem agora. Foi uma descida que favoreceu muito ele. O Caia Phillips é um cara muito bom também. Finalizador. Só que o Charles Jourdain vem de melhor fase. Acredito que o Charles Jourdain vai vencer essa luta aí. Vai protologar pra cima do Caia Phillips e vai vencer. E chegando na luta principal, né? Falar do nosso Gilbert Burns contra o Mike Malor. E, pô, eu tenho uma opinião meio triste aí, né? Mais uma vez. O... Muito vinha se falando aí, né? Durante a semana, eu vi muita gente falando da loucura que é a ódio do Durinho, né? Sobre como ele é um excelente azarão e como o pessoal acha que o Durinho vai ganhar. Então vamos lá, minha opinião. O Durinho é melhor lutador do que o Mike Malote? Com certeza. O Durinho tem, pô, a bagagem imensa aí. Um cara que vem de muitas derrotas seguidas, mas vem de derrota pra Belal Mohamed, Sean Brady, Jack Della Madalena. Pô, Michael Morales. É um cara que só perdeu pra gente, pô, pica. Shimaev. Pô, Kamaru Usman. São as derrotas que o Durinho tem mais recentemente. Vou abrir aqui, não, mostrar o retrospecto do Durinho. Olha lá. Michael Morales, Sean Brady. Olha lá. Ganhou do Masvidal, ganhou do Neil Magny, perdeu pro Shimaev. O Lucas Barbosa aqui foi o Jiu-Jitsu, né? Ganhou do Stephen Thompson, perdeu pro Camaro. Craig Jones há muito tempo, ganhou de Demian Maia, Tyron Woodley. Então assim, é um cara, pô, tem que falar sobre o retrospecto do Durinho, né, cara? O cara tem história aí no UFC, lutador lendário nosso aí, no Brasil.
infelizmente, passou perto aí de se tornar o primeiro campeão aí do 77 pelo Brasil, mas infelizmente não foi. E infelizmente, muito provavelmente não vai ser também. Mas é um cara que tem a história dele, representou muita gente aí. Só que infelizmente, cara, eu acho que a fase dele passou, apesar do Mike Malott não passar nem perto do nível dos adversários, dos últimos adversários que o Durin perdeu. E eu acredito que o Mike Malott vai vencer essa luta. Acho que o Durinho, ele além de ter pego adversários muito duros, ele tem entregado performances muito fracas, muito fracas. É, ele é um, pô, a derrota dele contra o Sean Brady, pra mim é o principal parâmetro, que apesar do Sean Brady ser muito bom e tudo mais, a maneira com que foi aquela luta, que se transcorreu aquela luta, é o que me vem mais fresco na memória, mais do que o nocaute que ele sofreu do Miles Morales, que envelheceu bem, digamos assim, que é um cara que finalizou o próprio Sean Brady. Só que a questão que eu digo da luta do Sean Brady foi que o Durinho foi amarrado ali por 5 rounds e parecia que o Durinho pertencia a duas categorias abaixo do Sean Brady. Tudo bem que ele teve lá problema com o camping, ele disse, né, na verdade, problema de recuperação no corte de peso. Só que assim, a impressão que tinha é que o Sean Brady estava segurando um objeto na grade. Parecia que ele estava pegando o celular e segurando o Durinho na parede, como se não fizesse esforço nenhum para isso. Então, assim, levando isso como parâmetro, eu acho que o Durinho já está bem debilitado em relação a queixa, aguentar porrada, troca de força. Que ele é um cara que, o apelido dele fala, né? Durinho, um cara que sempre foi muito forte. É, ele era um cara de 70 quilos que sofria para bater o peso, subiu para 77, um cara que é parrudo ainda assim para 77. Só que acho que o Mike Malott, apesar de não ser o cara mais novo do mundo, tá bem mais novo que ele ainda, tem 34 anos, um cara que vem de crescente, perdeu pro Neil Magny, mas eu acho que é um cara que vai chegar preparado para essa luta e o Durinho vai chegar meio cambaleado. Isso não é o que eu quero que aconteça, é o que eu acredito que vai acontecer. Eu espero, vou estar torcendo muito pro Durinho, obviamente. Espero que ele tenha feito um excelente camp, que ele ainda tenha essa lenha para queimar, que ele mostre aí algo de diferente dessas últimas lutas dele, dessas últimas derrotas, e que ele coloque, né, o nível dele para cima do Mike Malott e prove que ele é melhor do que o Mike Malott ainda hoje, assim como o Moicano fez com o Chris Duncan. O Moicano eu acho que é uma situação diferente, tá? Apesar do Moicano também ter uma idade avançada e ter sido a estratégia do UFC ter sido parecido. Eu falei que eu acreditava que o Moicano fosse ganhar. Eu tinha medo da parte psicológica do Moicano, mas em relação à técnica, até o momento daquela luta, eu acreditava que o Moicano fosse ganhar sim. E o Moicano foi, mostrou a diferença de nível. Só que eu acho que, infelizmente, o Durinho, até a parte técnica dele já se passou. Eu acho que ele tá um cara bem mais debilitado nesse momento da carreira dele. Dito isso, acredito sim na vitória do Mike Malott, até mesmo por via rápida. Acredito que o Mike Malott, seja por nocaute ou finalização, acredito que o Mike Malott vai levar essa vitória para casa aí. Isso é minha opinião sincera, infelizmente. Não queria que. Não quero que seja assim, né? Óbvio. Mas vou estar lá, vou estar torcendo pro Durinho, torcendo muito pra eu estar errado aqui, pra vir fazer um vídeo falando que eu errei bruscamente em relação à luta do Durinho. Então é isso aí, não tem muito o que falar, o card é esse aí. Passamos a limpa aí o card principal, que é o que importa desse card. Vamos estar torcendo muito pro Durinho aí, já deixa o like, se inscreve aí. Vamos estar trazendo mais vídeos aí na próxima semana, após esse UFC, falando do desenrolar desse UFC.
comentando das notícias durante a semana. Vou procurar trazer aí pelo menos uns 3 vídeos aí na próxima semana, falando de alguma notícia e precedendo o próximo UFC. Então é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Os